Vamos lá, doutores. Vamos prosseguir com o nosso estudo das questões comentadas da prova CESP 2009 para agente da Polícia Federal e escrivão da Polícia Federal. Agora nós vamos trabalhar com você as questões de direito constitucional. Como eu havia dito, as questões de direito administrativo e de direito constitucional são as questões de número 111 a 120. As questões de número 111, 112, 113, 114 e 115 são de direito administrativo. As questões de 116, 117, 118, 119 e 120 são de direito constitucional. As duas provas eram igual, tanto a prova de agente como a prova de escrivão. Eu gostaria de lembrar a vocês de novo que para você ter um ânimo extra para estudar, para você estudar com força, para você estudar com afinco, estudar com fé, porque são 1.200 vagas previstas para a Polícia Federal nesse ano de 2012, dessas 500 para agente, 350 para escrivão. Nós estamos falando de 850 vagas, pessoal, tem vaga pra caramba. Vamos estudar, porque se Deus quiser, a sua vaga está guardada a hora que chegar a sua hora, e espero que a sua hora seja agora. Pessoal, começando a resolução de questões, tudo que eu tive de elogio para fazer a respeito da prova de direito administrativo, por ter aproveitado bem as questões e sua relação com o edital, eu não tenho para fazer a respeito da prova de direito constitucional. Por que eu vou falar isso? Pessoal, são 5 questões. As 5 questões são meramente texto de lei. Não caiu nada de jurisprudência, não caiu nada de súmula do STF, do STJ, não caiu nada de doutrina. Então, eles pediram no edital uma infinidade de coisas de direito constitucional e perguntaram só texto de lei. Eu tô querendo dizer para vocês, doutores, que bastavam a vocês ter lido a Constituição Federal para vocês fazerem a prova. Eu não sei se essa prova de 2012 vai ser o mesmo esquema, se a elaboração da prova vai ser da mesma maneira que aconteceu em 2009. De toda maneira, não custa nada pedir para vocês, leiam a Constituição, mas leiam a Constituição mesmo, porque aqui no caso, as 5 questões estavam na Constituição Federal. Bastava uma simples leitura da Constituição Federal para você ter acesso às 5 questões. 2012, esse ano eu não sei como é que vai ser, mas em 2009 foi assim. Então, seguro morreu de velho, pessoal. Leia a Constituição, por favor. Eu tenho quase certeza que 3 questões, pelo menos, vão ser o texto da Constituição. Eu posso, pelo modelo dessa prova, ok? Vamos às questões? A primeira questão é a questão número 116. Julgue o item abaixo, que trata da ordem social. A Constituição Federal de 1988 não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Vamos ver quais são as palavras-chave da questão? O CS tem sempre muito essa coisa, a questão das palavras-chave, as questões, as palavras que você tem que observar para você fazer a questão de uma maneira que você acerte. Olha aqui, a Constituição Federal de 1988 não reconhece, olha aqui, não, é uma palavra-chave, aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Então as palavras-chave são não e propriedade. Uma pessoa que leu a Constituição Federal de uma maneira rápida, ela vai logo falar que essa questão está errada. Porque a Constituição, vocês vão ver que ela fala uma coisa bem parecida. Vamos ver o que a Constituição fala? Olha aqui. Artigo 231. Caput. Vamos ler primeiro o caput. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha isso aqui, pessoal, que questão que pode ser pegadinha. Se você ler só o caput do artigo 231, de fato vai parecer que a questão lá está correta, está errada. Olha aqui, ó, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Só que se você ler a continuação do dispositivo, você vai ver no parágrafo 2º que ele reproduz alguma coisa muito bem parecida do que o enunciado que a assertiva CESP fez constar. Olha aqui. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme enunciado, destinam-se a sua posse permanente. Pessoal, olha lá, na questão está propriedade, aqui está posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Pessoal, olha por que a questão está certa. A Constituição Federal não reconhece aos índios a propriedade. Está certa a questão. A Constituição Federal reconhece aos índios o quê? A posse permanente. Posse é diferente de propriedade.
Isso é direito civil, é lógico, eu não posso entrar nessa questão e, na verdade, o edital nem previa direito civil. Mas você tem que ficar ligado que posse e propriedade são coisas absolutamente distintas. Lembre-se sempre disso. Posse e propriedade são institutos distintos. Então, quando a questão fala, a Constituição Federal não reconhece aos índios a propriedade, está certo, de fato a Constituição Federal não reconhece a propriedade. O que a Constituição Federal reconhece aos índios é a posse permanente sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Por isso que está correta, entendeu? Então você vai perguntar, mas Rafael, se a propriedade não é dos índios, de quem que é a propriedade? Pessoal, a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é da União. Lembre-se sempre disso. A propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é da União. Onde isso está previsto? Previsto aqui, ó, no artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal. Olha aqui, artigo 20. São bens da União. Bens. Artigo 11, inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, pessoal, vamos lá, vamos recapitular. A Constituição assegura aos índios apenas a posse permanente e não a propriedade. Por quê? Porque a propriedade pertence a quem? À União. Por esse motivo, está perfeitamente correta a questão CESP. Bem, vamos prosseguir aqui com a resolução de questões de direito constitucional das provas de escrivão e agente 2009 da Polícia Federal, a prova CESP. Vamos lá para a questão 117. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz da Constituição Federal. Consider-se-á habeas data para assegurar o reconhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pessoal, aqui vai acontecer exatamente o mesmo problema do que aconteceu na questão anterior. Você não pode ler o enunciado de uma maneira rápida e achar que está correta. Porque eles às vezes acrescentam alguns dados como se a Constituição de fato dissesse isso, ou às vezes suprimem alguns dados. Nesse caso, você vai ler, consider-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a terceiros. O problema da questão está nessa expressão, ou a terceiros. Por quê? O habeas data é um famoso remédio constitucional. A gente estuda os remédios constitucionais, o habeas corpus, o mandado de injunção, o habeas data, direito de petição, etc. e tal. O habeas data é um dos remédios constitucionais e ele está previsto no artigo 5º, 72 da Constituição. Vamos dar uma olhada? Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Está certo, conforme constante do enunciado. Constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Qual que é o problema? O que o enunciado tem a mais que não tem aqui? A expressão ou de terceiros. Vamos voltar lá para ver? A pessoa do impetrante ou a de terceiros. Olha aqui, ó, ou a de terceiros. Aqui está constante a expressão do enunciado e na resposta, não, só vai falar a respeito do impetrante. Então, para eu conseguir informações relativas à pessoa, ao terceiros, eu vou fazer como? Ó, você vai fazer, geralmente, por mandado de segurança, quando a autoridade coatora for um agente público ou pessoa no exercício de função pública e tiver o direito líquido e certo. Porque nesse caso não vai caber habeas data, porque você vai ver que o mandado de segurança, nesse caso, ele é subsidiário. Vamos dar uma olhada no artigo seguinte? Artigo 5º, 69 da Constituição. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Olha só, então quando você quiser conseguir informações relativas a terceiros, se for